Tão inquieto quanto o mar revolto estava o coração de Mary Baker, a jovem membro de uma igreja evangélica em Illinois. Seu único e querido irmão buscava longe de casa a cura para a mesma doença que havia causado a morte de seus pais. Mas não resistiu. Partiu sem que Mary pudesse vê-lo pela última vez. A angústia no coração de Mary consumiu a sua fé, que dizia para si mesma que Deus a havia abandonado. Mas a voz do bondoso Pai acalmou a terrível tempestade do seu coração e trouxe conforto à sua alma. O testemunho de Mary tornou-se conhecido por todos ao escrever, a pedido do Dr. Palmer, pastor da sua igreja, a letra para uma canção cuja mensagem era Cristo que restaura a tempestade. Esta serva jamais voltou a duvidar de seu Senhor e Salvador, e com gratidão e fé inabalável, usou seu testemunho em forma de canção para levar o Evangelho de Cristo para onde quer que fosse. Assim nasceu o hino Mestre, o Mar se Revolta, que, musicado pelo pastor Palmer, percorreu diversos lugares e alcançou milhares de corações para Jesus, para a honra e glória dele. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se tira que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu andar. Sossegai, sossegai, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, e a dor que perturba minha alma de embora vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço, ó mestre, te rogo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu andar. Sossegai, sossegai, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar.
escolhi. Não temas, mas esforça-te, assim diz o Senhor. Minha mão estendida para ti, por onde quer que fores, não te deixarei. Minha paz eu te dou, não te deixarei, diz o Senhor. Minha paz eu te dou, não te deixarei, diz o Senhor. A terra prometida te darei, a árvore da vida te concederei. Rios de água viva fluirão, e o meu imenso amor no teu coração. Minha paz eu te dou, não te deixarei, diz o Senhor. Minha paz eu te dou, não te deixarei, diz o Senhor. Não te deixarei, não te deixarei, diz o Senhor. Não te deixarei, não te deixarei, diz o Senhor. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Pois o teu sangue
nós saudamos a todos os nossos irmãos de todas as nossas igrejas do Brasil com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez na nossa tarde de domingo, 15 horas da tarde, onde trazemos aqui alguns resultados das dinâmicas realizadas da nossa escola bíblica dominical, cujas respostas foram apresentadas hoje pela manhã e alguns relatos foram separados, algumas experiências, como sempre fazemos, para trazer aqui aos nossos irmãos. E vale sempre muito a pena nós lembrarmos a respeito da repercussão tão positiva que temos tido com este trabalho. Falamos aqui na semana passada, mas não custa repetir, o trabalho dos jovens, como eles têm se empenhado nesta atividade, dos obreiros também têm participado ativamente, as senhoras também da igreja, sempre com uma contribuição muito valorosa. E eu queria até registrar que recebemos durante a semana e-mails, recebemos mensagens da nossa igreja onde trabalhamos estas dinâmicas com relatos das experiências que os irmãos têm alcançado através deste momento tão importante, onde separam um tempo da semana, grupos se reúnem para discutirem as respostas, apresentarem aquilo que têm alcançado na palavra do Senhor. Tem sido realmente de grande valia, tem sido um grande passo para a obra do Espírito Santo nesses últimos dias. Então, para iniciarmos, como sempre fazemos, por uma revelação do Senhor, vamos clamar pelo poder que há no sangue de Jesus. De pé mesmo, vamos clamar. Senhor Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus sobre as nossas vidas e pedimos que nesta hora nossa comunhão contigo seja renovada, a tua bênção mais uma vez seja estabelecida sobre a nossa vida, a vida de cada um dos irmãos que estão acompanhando esta transmissão, porque tudo o que queremos é alcançar o teu projeto, o teu propósito, estando assim a tua igreja preparada para o arrebatamento. Por isso, Senhor, pedimos uma vez mais, dá-nos esta bênção, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar, mas antes de darmos sequência, vamos louvar ao nome do Senhor com um hino. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar?
Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Como sempre dizemos, louvar ao Senhor é muito bom, traz paz à alma e alegra o nosso coração. Conforme comentamos ainda no início desta reunião, as nossas perguntas trabalhadas na escola bíblica desta manhã, elas foram baseadas no seminário que tivemos recentemente para pastores, ungidos e obreiros, e conforme dissemos ainda, devido à grande repercussão, foi retransmitido para toda a igreja. Nós temos uma base e esta base então foi desdobrada em 3 perguntas. A base é: revendo os estudos do último seminário promovido pela Igreja Cristã Maranata, comente sobre um dos 3 ensinos abaixo pregados pelos apóstatas. A primeira pergunta, então, será respondida pelo jovem Marcos Vinícius Vieira Ramos, da igreja de uma das nossas igrejas de São Paulo, e logo após o comentário do seu pastor Daniel Calazans, da igreja de Dionísio, São Paulo. E a pergunta é: o crente será salvo ainda que ele negue Jesus e volte para o mundo e para o pecado? Vamos ouvir atentamente a resposta do nosso jovem e, em seguida, o comentário do nosso querido pastor. A resposta é não. Pelo contrário, o crente perderá a salvação. Lendo o texto de Mateus, capítulo 10, verso 32 e 33, diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Aqui nesse texto, irmãos, nós podemos ver que o crente que nega Jesus, ele também é negado ao Pai. Ou seja, o que é negar a Jesus? Negar a Jesus é rejeitar o projeto de salvação, não obedecer os mandamentos do Senhor. E Jesus, ele quer servos que amem a Ele não apenas em palavra, mas em espírito e em verdade. Que na palavra nos diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, concluindo, o servo que nega a Jesus, ele perde a salvação e perde o direito da vida eterna. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Em relação à pergunta respondida pelo jovem Marcos Vinícius, pergunta 1A, que diz: o crente será salvo ainda que ele negue Jesus e volte para o mundo e para o pecado? A resposta é não. E ainda podemos complementar com o texto bíblico em Hebreus capítulo 10, versículo 38, que diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, para que o crente possa valorizar, honrar a eleição, o chamado, ele precisa também permanecer no processo se santificando. Ou seja, não pode parar, ele precisa permanecer. Se ele permanecer vindo ao Senhor Jesus, buscando ao Senhor Jesus, ele vai valorizar, vai honrar a eleição, o chamado e permanecer. Voltando ao mundo, voltando ao pecado, ele quebra essa sequência, ele quebra essa lógica e perde sim a salvação. Ou seja, para que ele seja salvo, ele precisa continuar no projeto de salvação. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, meus irmãos. Vamos vendo como a palavra ela vai amadurecendo os servos à medida em que eles vão meditando, conhecendo as revelações, aquilo que o Senhor tem revelado para a sua igreja nesta hora. Então nós saudamos não só o nosso jovem Marcos, mas todos os jovens do estado de São Paulo, também o nosso pastor Daniel e todos os demais companheiros daquele estado, porque é muito bom vermos a integração do corpo de Cristo nesta hora. Agradecemos a participação dos nossos queridos e vamos agora louvar ao Senhor com mais um hino antes de passarmos para a nossa segunda pergunta. Eu sirvo um Deus que é tão bom pra mim. Eu sirvo um Deus que é meu tudo enfim. Eu sirvo um Deus que ao meu lado está.
eu sirvo um Deus que ao céu me levará. Oh, aleluia, nós servimos a um Deus vivo que nos livra do perigo e nos faz assim cantar. Oh, aleluia, nós servimos a um Deus vivo. Ele é rei, ele é amigo, como nosso Deus não há. Eu sirvo um Deus que abriu o mar vermelho. Eu sirvo um Deus que amou o mundo inteiro. Eu sirvo um Deus que enviou Jesus. Eu sirvo um Deus que é graça e luz. Oh, aleluia, nós servimos a um Deus vivo que nos livra do perigo e nos faz assim cantar. Oh, aleluia, nós servimos a um Deus vivo. Ele é rei, ele é amigo, como nosso Deus não há. Não há, não há. Amém, queridos? Louvamos ao Senhor então. E agora nós vamos para a segunda pergunta relativa ao tema da nossa escola bíblica desta manhã. A graça é um consentimento de Deus para que o homem fique livre para pecar quando quiser? Quem vai responder agora a esta pergunta é uma senhora, a nossa irmã Renata Matos. Ela é da Igreja Central 3, na cidade de Eunápolis, da Bahia. E o pastor que vai fazer o comentário, pastor Marcos Cabral, também da mesma igreja. Vamos estar atentos então à resposta da nossa irmã e ao comentário do nosso querido companheiro. A resposta é não. A graça é o resultado da bênção de Deus na vida do homem, para livrá-lo da condenação da morte gerada pelo pecado, dando a ele a oportunidade de consagrar sua vida ao Senhor. Graça não é consentimento ao pecado, é livramento do pecado. Lá em Romanos 6,15 nos afirma isso. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Irmãos, a graça não tem ligação nenhuma com o pecado. Nós não devemos confundir a graça redentora com a permissão para pecar. Amém? A paz do Senhor. Paz, irmãos, pastor Valdeni aqui de Eunápolis, sul da Bahia. Vamos dar aqui a nossa contribuição com base na resposta dada aqui pela irmã Renata, onde a pergunta feita se a graça nos dá o consentimento de orar, de pecar, melhor dizendo, como a irmã respondeu que não. Vamos aqui fazer algumas ponderações, algumas considerações sobre essa pergunta para os irmãos. Efésios 2, verso 1, 2 e 8, a palavra do Senhor diz assim: porque estávamos mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumava viver, quando seguia a presente ordem desse mundo e o príncipe das trevas, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós temos que entender que a graça é um dom gratuito de Deus, enviado ao homem para que esse possa viver em santificação e em obediência ao Senhor.
conforme Efésios 2:8 aí, nós podemos ler, diz que não é pelas obras, mas é um dom gratuito de Deus, ou seja, veio da obra redentora para operar nos nossos corações, para nos dar o direito de estarmos firmes no propósito de servir ao Senhor a cada dia. Há um texto que eu queria ressaltar aqui, Evangelho de João, capítulo 6, versos 66 ao 69, diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirarmos? E respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quero ponderar aqui duas coisas nesses textos que nós lemos aqui. A primeira coisa que eu queria colocar aqui é o termo: não andavam mais com ele. Então fala aí do apóstata, daquele que nega a fé, nega a existência de uma operação do Espírito Santo e nega tudo aquilo que ele viveu e pregou ao longo do tempo de experiência que ele teve com o Senhor. Então, o texto diz assim: não andavam mais com ele, abandonaram a verdade, abandonaram o Senhor Jesus. Então não havia mais prazer naquele grupo de homens em anunciar a verdade, em anunciar Jesus. Ou seja, negou aquilo que pregou, que viveu, as experiências que teve, eles passaram a negar a partir daquele momento. Aí com isso, ele trocou os valores espirituais, que estavam com Jesus, pelos valores materiais. É o que nós temos visto nessa última hora. As pessoas têm trocado a doutrina de corpo, consulta a palavra, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, e tem trocado pelo seu discurso pessoal, para alimentar o seu ego, o seu eu, a sua razão, e com isso eles, um dia, aquilo que eles pregaram, um dia eles começam a negar tudo, a partir do momento que ele começa a negar a fé verdadeira. E, como a palavra nos diz, como eles não andavam mais com Jesus, eles não viviam mais sob o governo do Espírito Santo. Agora, quem manda agora é a sua vaidade, o seu eu, a sua razão, o seu ponto de vista, e com isso o evangelho verdadeiro ele abandonou. E aí, a segunda parte do texto que nós lemos, e Pedro diz assim: tu tens as palavras da vida eterna. Só uma pequena parte aqui de um dos versículos seguintes, Pedro está dizendo o seguinte: nós não merecíamos, nós não tínhamos direito, mas nós encontramos, e o Senhor nos encontrou, o Senhor nos resgatou, e nós não temos para onde ir. A resposta de Pedro foi essa: nós não temos para onde ir. Por que Pedro entendeu isso? Porque a graça do Senhor, ela convence o homem a viver em santificação. Pedro sabia que se ele fosse com aquele grupo de homens, ele não iria viver em santificação, ele iria voltar para o mundo de erro, de pecado, de falhas. Ele iria se levantar, iria querer buscar pessoas que estivessem seguindo Jesus para desviar os caminhos do Senhor, que muitos têm feito nessa hora, e querendo ir dentro das igrejas tirar aqueles que são fiéis para desviar da verdade, achar que a verdade dele é a principal, é a ponderante do momento. E Pedro entendeu que naquele momento ele tinha que tomar uma decisão. É o momento que nós temos que nos posicionar em relação àquilo que Deus tem feito nessa última hora. A graça, ela lembra para nós, essa graça que opera dentro de nós, ela lembra para nós que nós vamos orar com Jesus na eternidade e que nós temos que viver em obediência ao Senhor. A graça, ela também nos dá livramento do pecado. Ela cria em nós um temor de não pecarmos. E a Bíblia diz assim: se, esse se aí ele é condicional. Se pecar, nós temos um advogado fiel. Nós temos o Senhor Jesus para julgar as nossas causas, para nos perdoar de todo o pecado, se por acaso acontecer pecado. Não é uma condicionante, uma condicionante se realmente acontecer. E por fim, para responder a pergunta principal dessa contribuição,
a graça, ela não é consentimento para nós pecarmos, né? Mas a graça é um temor, é algo que está em nós, colocado pelo Senhor, para que possamos viver em santificação do Espírito e para nós termos livramento do pecado. E para finalizar aqui, eu queria só finalizar com um versículo lá em Marcos 10:52, que diz assim: Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então ali fala de Bartimeu, texto muito conhecido da palavra do Senhor. Jesus estava passando por Jericó, indo em direção a Jerusalém, e Abreu diz que ele clamou ao Senhor. Quando ele clamou, houve uma operação ali do Senhor na vida de Bartimeu. Então ali ele foi liberto, ou seja, ali ele foi alcançado pela graça maravilhosa do Senhor. Ele foi eleito na eternidade, ali houve um encontro dele com o Senhor, e ali a graça de Deus se manifestou em favor da vida de Bartimeu. Ali ele foi salvo, e inclusive Jesus faz isso, essa menção disso. Você foi salvo pela fé. Então, Efésios diz assim: nós somos salvos mediante a fé, por meio da fé. Isso não vem de nós ou de vós, é dom de Deus. Então, Jesus deixou claro para Bartimeu que o que o salvou ali foi a fé. É aquela fé redentora que está dentro de nós. Não é a fé das coisas dessa vida, mas é uma fé, é um agente da eternidade que está dentro de nós, que gera em nós a certeza de que Jesus vai voltar e que nós temos que viver em obediência e em temor ao Senhor. Aí o texto também diz que Bartimeu, logo ele viu e seguiu Jesus. Então esse logo aí fala de uma decisão pessoal, particular, que o homem, todas as pessoas que tiverem encontro com Jesus têm que tomar de forma imediata. Esse logo aí fala de se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Então Bartimeu, ele ouviu a voz do Senhor e imediatamente ele foi curado, ele foi restaurado do seu problema de saúde ali, da sua cegueira, e ele viu Jesus. Quando ele viu Jesus, ele tomou uma decisão, diferente do grupo lá do capítulo 6 de João, que abandonaram o Senhor, que foram viver sobre a sua vaidade, o seu ponto de vista, os seus interesses pessoais, e deixaram o Senhor, deixaram a verdade que era Jesus. Bartimeu fez diferente. A Bíblia diz que Bartimeu ele decidiu andar pelo caminho. Ele se decidiu seguir Jesus pelo caminho. Então essa é a decisão daqueles que realmente querem servir o Senhor nessa hora. Seguir ao Senhor pelo caminho. E a Bíblia nos diz aqui claramente que é o processo de santificação, de obediência ao Senhor. Bartimeu agora, ele queria seguir Jesus em obediência, em temor, em sinceridade, para que assim o nome do Senhor fosse glorificado. Ficamos aqui o exemplo de um homem que entendeu o chamado do Senhor, não abandonou a fé, não abandonou as coisas espirituais pelas materiais, mas ele entendeu que ele deveria andar nos caminhos daquele Deus que operou na sua vida, e ressaltando finalmente que Jesus estava indo para Jerusalém física, e nós nessa hora estamos seguindo Jesus, mas nós estamos indo para a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Que Deus os abençoe, os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para Jesus, nós estamos vendo a consistência das respostas apresentadas, estamos vendo como esse trabalho está amadurecendo e está trazendo também amadurecimento e crescimento para a igreja em todos os seus setores, porque já tivemos a resposta de um jovem, agora de uma senhora, o comentário dos pastores. Nós saudamos aos nossos queridos, a todas as nossas irmãs e aos pastores da Bahia por essa participação, pela maneira como todos têm se envolvido nessa tarefa tão nobre. E por conta disso, vamos louvar o Senhor com mais um hino. Pátria minha, por ti suspiro, quando no teu bom descanso chegarei. Os patriarcas de Deus amigos e os bons profetas fiéis
cristal é resplandecente pela margem daquele rio. Andam os remidos com o Salvador. Não há pranto na minha pátria, nela nunca se dará separação. Ali o trono de Deus descansa, ali teremos real bonança. Os gemidos da minha pátria, com Jesus eternamente reinarão. Amém, queridos? Estamos chegando então na nossa última etapa, o último bloco do nosso programa desta tarde, e nós temos aqui a terceira pergunta. A igreja que não foi arrebatada antes da tribulação terá direito a um novo arrebatamento, ainda que tenha rejeitado o Espírito Santo? Quem vai responder esta pergunta agora é o diácono Heleno Graf Bourdignon, do Paraná, a igreja de Ampere. E o pastor que vai fazer o comentário é o pastor Ezequias Aires Machado, de Cascavel, também, Paraná. Vamos ouvir então atentamente a resposta e o esclarecimento do nosso companheiro. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta da letra C, nós aprendemos pela palavra de Deus e até mesmo no último seminário que fizemos que a resposta é não. Não haverá uma nova oportunidade para aqueles que não forem arrebatados. Nós vemos até mesmo na palavra de Deus que Jesus deixou uma promessa, a promessa do Espírito Santo. Vemos no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, que diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo, Ele está e estará para sempre junto com a igreja. Ou seja, no momento do arrebatamento, o Espírito Santo, ele subirá junto com a igreja, não ficará nesse mundo. Nós vemos isso também na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 7, que diz: Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Este um é o Espírito Santo. Ele está junto com a igreja. É promessa do Senhor Jesus. E no momento do arrebatamento, ele será retirado junto com a igreja. Portanto, não haverá uma outra oportunidade, não haverá oportunidade para aqueles que nesse momento estão rejeitando o Espírito Santo. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. E em resposta a essa pergunta, não. Para a igreja que rejeitar a ação do Espírito Santo e também não for arrebatada antes da tribulação, não haverá a oportunidade ou o direito de segundo arrebatamento. E para essa afirmação, nós podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 13, que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, essa orientação e recomendação do próprio Senhor Jesus aos seus discípulos era de que haveria necessidade de vigilância, de um preparo, de santificação para esse dia em que ninguém sabe o dia e nem a hora. Então, se daria no momento oportuno, um momento surpresa, um momento inesperado. Então o Senhor faz essa recomendação porque sabia que muitos estariam desapercebidos e despreparados para esse momento. Então, diante disso, nós podemos afirmar que não haverá segundo arrebatamento, nem segunda época, diante dos textos da palavra do Senhor e diante de todas as instruções do próprio Senhor Jesus. E o momento que nós estamos vivendo é um momento onde há uma operação de engano
são introduzidas falsos ensinos que dizem que haverá um novo arrebatamento após a grande tribulação. Nós precisamos saber de uma coisa que é muito importante, que nesse momento na qual nós estamos vivendo, um momento breve, quem governa a igreja é o Espírito Santo. Quem prepara a igreja para o arrebatamento é o Espírito Santo. Quem governa e conduz a igreja é o próprio Espírito Santo. É o elemento fundamental e indispensável para que a igreja fiel ela possa alcançar esse tão grande benefício do arrebatamento. Então, meus amados irmãos, é necessário que nós entendamos isso, porque no dia do arrebatamento, a igreja e o Espírito Santo, eles serão retirados. E o Espírito Santo, sendo elemento essencial e fundamental para o arrebatamento, não estará mais aqui no momento da grande tribulação. Então, consequentemente, não haverá um segundo arrebatamento. Nós podemos ver um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Cantares de Salomão, capítulo 5, verso 6, onde traz de forma muito clara essa informação para nós a respeito deste assunto, que diz assim: Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado. Se tinha ido, a minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não achei, chamei-o e não me respondeu. Nós observamos aqui que uma igreja infiel ficou para trás. A igreja fiel foi para a eternidade juntamente com o Espírito Santo. E agora nós observamos o lamento daqueles que ficaram, daqueles que deixaram o seu chamado, que rejeitaram a ação do Espírito Santo, que rejeitaram a sua ordenação e agora ficaram para trás. Mas nós, Igreja Fiel do Senhor, que estamos aguardando esse momento tão nobre e glorioso da volta do Senhor Jesus, esse momento que antecede ao arrebatamento, estamos nos preparando. O Espírito Santo tem governado as nossas vidas, a igreja tem se santificado, a igreja tem se preparado para esse encontro com o Senhor na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, Deus nos abençoe. A todos a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, meus irmãos. Vejam que chegamos ao final do trabalho desta tarde, como fazemos todos os domingos. Podemos dizer com certeza, nos sentimos edificados. Não estamos usando aqui de uma palavra de repetição, mas é realmente o sentimento que brota em nossos corações de vermos todas as nossas igrejas do Brasil empenhadas neste trabalho. Lembramos aos irmãos que hoje, mais cedo, às 12 horas, tivemos também o pastor Gilson trazendo este mesmo trabalho com as igrejas do exterior. Então nós estamos vendo o seguinte: aonde a obra do Espírito Santo está presente, a comunhão, a corpo, a ensino, a uma única direção, porque é Ele que governa o seu povo neste preparo então para a partida da igreja. Nós glorificamos ao nome do Senhor pela participação desses companheiros também, deste estado, por todos aqueles que ao longo dos dias têm se empenhado nesta tarefa, nobre tarefa. Digo mais, continuem se empenhando, continuem trabalhando, levando cada vez mais servos e servas a participarem desta dinâmica, porque as experiências têm sido maravilhosas. Nós glorificamos ao nome do Senhor por isso. E nós vamos encerrar este programa antes da bênção apostólica, cantando mais um louvor de adoração ao nosso Deus.
Amém, meus queridos? Chegamos então ao final do nosso programa, onde trouxemos aqui o resultado de todo o trabalho da igreja, que foi apresentado na nossa escola bíblica de hoje pela manhã, dia 28 de fevereiro. Antes de orarmos e impetrarmos a bênção apostólica, é importante lembrar que daqui a pouquinho, um pouco mais tarde, às 19 horas, temos o culto presencial nas nossas igrejas e às 20 horas o nosso culto também, transmitido pelo YouTube. É a oportunidade que você tem, meu irmão, minha irmã, de mandar o link do convite para assistirem ao culto do YouTube ou levar o seu visitante, se assim houver condições na sua localidade, dentro dos padrões de segurança, para assistir a um culto presencial. Mas o importante é que nesta hora, a obra do Espírito Santo está te convocando para que você faça o trabalho ao qual foi chamado, que é evangelizar, para que muitos ainda possam alcançar a mesma bênção que eu e você e os demais irmãos têm alcançado no dia a dia. Vamos orar ao Senhor então, encerrando esta reunião. Senhor Deus, nós louvamos ao Teu nome, nós te glorificamos, meu Pai, por esse breve momento desta tarde, que é tão agradável a cada um de nós, quando vemos aquilo que a Tua obra tem alcançado na direção do Teu Santo Espírito. Nós te glorificamos pelo trabalho de cada um dos irmãos que participou, não só nesta tarde, mas que tem participado todos os dias. Nós te adoramos, te louvamos em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, a instrução, a direção e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Terminamos aqui o nosso programa. Até o nosso próximo encontro. A todos a paz do Senhor.